Ficar essa composição toda, hein, Fernanda Alves? Boa tarde pra você, tudo bem? Fernanda Alves. Oi, André, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo. Então, chegou o último gerente que faltava, porque agora a composição da SAF, o CEO Pedro Martins eliminou as diretorias, o cargo de diretor de futebol ele acumula e agora são gerências. Já existe a gerência de mercado, que tem o Vitor Bastos, a gerência de operações de futebol com o Pedro Quintela Aguiar, a gerência técnica com o Roberto Braga e agora a gerência de controle de futebol, planejamento e controle de futebol com o Herbert Júnior. Foi o último anúncio do Fortaleza que aconteceu agora no finalzinho da tarde de hoje, de quinta-feira. O Herbert vem justamente para fazer essa parte dessa composição e ser o último a chegar no Tricolor de Aço. E aí, para aproveitar aqui, para trazer um pouco sobre a história dele, ele atuava no Coritiba, é advogado e vem para essa função justamente para ser o responsável pela gestão estratégica de contratos, organização orçamentária do departamento de futebol e ali cuidar da parte financeira do clube, ficando agora 4 gerências no Fortaleza, além do cargo do CEO Pedro Martins. E aí juntos eles vão divididos ali o mercado, cuidar da parte das contratações diretamente com o Pedro Martins, que faz essa função direto no futebol, de operações de futebol, fazer essa parte da logística, de viagens, registro dos atletas, toda essa parte de operações relacionada a documentações, a parte mais burocrática. Aí vem a gerência técnica, que fica mais ligada à base, e essa parte de planejamento e organização do futebol, que é mais voltada para a parte financeira, para ver quanto orçamento o Fortaleza tem e como é que isso pode ser utilizado nessas outras gerências que vão existir na SAF, André. Pois é, pra gente tentar destrinchar aí, né? Você já trouxe aí uma parte dessa composição, desse organograma. Mas depois a gente vai até ilustrar aqui, dividir, ó, Pedro Martins é o CEO, quem é que tá abaixo dele na hierarquia, quem é que deve fazer o quê. Mas fato é, Breno, que a gente tá vendo o Fortaleza, e eu falei sobre isso ontem, tá lá na coluna no diariodonordeste.com.br/jogada, inclusive, de que o Fortaleza hoje ele vive um novo momento, e é um momento inédito na sua história. Fortaleza tem no seu departamento de futebol 100% de pessoas, de profissionais do mercado. Sim. Não são torcedores e nada mais. Não tem ninguém hoje, nesse departamento de futebol que a Fernanda citou pra gente, que seja torcedor do Fortaleza, que tenha uma relação afetiva com o clube. Sim, exato. Não existe isso. Isso é algo inédito no futebol cearense. Isso. O Ceará tem, inclusive, no seu corpo diretivo, você tem o Lucas Drubski, que é um profissional de mercado, o João Paulo Santos, mas o Haroldo Martins é um torcedor do Ceará. O João Paulo, presidente, é um torcedor do Ceará. O Ricardinho tá lá, é um ídolo do clube, tem uma identidade formada. Então, no Fortaleza hoje, existe uma composição de departamento de futebol inédita no futebol cearense. Isso vai dar certo ou não vai? Meu amigo, só duas coisas vão dizer: o tempo e os resultados. Exato. É isso que vai balizar. Mas fato é que a gente pode analisar, Breno, que a preço de hoje tem uma perspectiva diferente da maneira como o departamento de futebol pode ser conduzido daqui para frente? André, você tem toda a razão quando você fala sobre essa falta de ligação afetiva. São profissionais do mercado e não é novidade no futebol cearense ter gente de fora. Mas o que acontecia antes? Os clubes geralmente tinham um executivo de fora. Ceará e Fortaleza contratavam o seu executivo e o Fortaleza ficou muito tempo com o Papelinho, que é um cara daqui também do estado do Ceará, torcedor do Fortaleza. Mas a gente viu durante os últimos anos que eles costumavam contratar um executivo de fora. Mas o diretor de futebol e as demais figuras do departamento de futebol sempre eram ligadas ao clube. Conselheiros, torcedores, pessoas que tinham alguma ligação até familiar, muitas vezes, com outros que tinham passado pelo Fortaleza. Hoje, quando você monta um departamento todo com pessoas de fora, eu acho que nós temos coisas positivas e negativas. As coisas positivas são: você não tem amarras com nada daqui, você pode fazer um trabalho totalmente autoral sem precisar estar se pegando com coisas que muitas vezes quem tem ligação com o clube precisava se preocupar, com questão política. Essas pessoas não se ligam com a questão política do clube. Sim, não elas se não precisam envolvem. dar satisfação, elas estão aqui contratadas para fazer um trabalho de futebol. Então isso é positivo. Mas o que é ruim, por exemplo? São pessoas que não sabem, não funcionam, não sabem como é que acontece, por exemplo, a pressão do torcedor, a cobrança, como é o comportamento do torcedor do Fortaleza, a quem você precisa dar satisfações no sentido de das pessoas que acompanham e muitas vezes ajudam o clube. Então, eles precisam conhecer esse ambiente, tem que ter gente dentro do clube, e tem.
em outros setores que precisam explicar como é que funcionam as coisas aqui, para que eles saibam como dar esses passos. Mas, por outro lado, eles podem fazer isso de uma forma muito mais independente, porque eles vão ser cobrados por resultados. Hoje, quando você tem um departamento todo de fora, faz muito sentido com o Fortaleza ser uma SAF. A SAF você profissionaliza. O Fortaleza está trazendo um departamento todo de gente do mercado. Gente que já passou por outros clubes, por outras situações. São caras, de fato, que trabalham dentro do futebol, mas que não se prendem a clube nenhum. Que eles ficam de um clube para o outro a quem contratar os seus serviços. Então eles têm essa independência, não tem ligação com a questão política, eles podem ter um trabalho sem se preocupar com isso, mas eles precisam entender o contexto do Fortaleza. Eles precisam entender como as coisas funcionam por aqui, como é o torcedor do Fortaleza, porque essa cobrança em algum momento ela vai chegar. Especialmente agora que é uma coisa de reestruturação, para que não haja uma interferência também, para que essa cobrança não venha e acabe por desestruturar alguma coisa que está tentando se remontar. O Fortaleza, depois de uma saída de um departamento inteiro, precisa encontrar o seu caminho. Então eu acho que tem o lado positivo e o lado negativo. E que essas pessoas consigam rapidamente entender o que é o Fortaleza para conseguir tocar o trabalho da melhor forma possível. Duas coisas que são importantes da gente deixar clara, WB. Primeiro, quando a gente diz que hoje o departamento de futebol ele é composto 100% por profissionais do mercado, não quer dizer que as pessoas que antes estavam não eram profissionais ou não tinham comportamentos profissionais. Não é isso. Mas é que eram profissionais e torcedores do Fortaleza. Nesse caso, como bem disse o Breno, são pessoas que trabalharam em outros clubes, que podem daqui a alguns anos não estar mais aqui, que não tem nenhuma relação afetiva, nenhum elo com o Fortaleza, que foram contratados como uma empresa, vai e contrata profissionais ali do mercado. O aspecto é esse. Segundo, oficialmente, a saída do Marcelo Boeck, ela oficialmente acaba um ciclo daquele departamento de futebol que tinha Marcelo Paes, Júlio Manso, Daniel de Paula Pessoa, que teve Sérgio Papelin, que teve Bruno Costa, que teve Alex Santiago, que teve Marcelo Boeck. O Boeck foi o último deles a sair. Ah, André, você quer dizer que então, antes ainda tinha, essa gestão estava comandando alguma coisa? Não estava, mas o Boeck nos primeiros dias, nas primeiras semanas da chegada do Pedro Martins, por exemplo, ele fazia esse papel ali de ambientação, de transição, de apresentar aos novos profissionais que estavam chegando a realidade do clube. O Boeck estava há 9 anos no Fortaleza, gente, somando o período que ele teve também como jogador. Então, chega ao fim, oficialmente, esse momento, com a saída do último integrante que ainda fazia parte da gestão anterior. Então, a gente pode dizer que o departamento foi 100% reformulado no comando do futebol de Fortaleza. Olha, as coisas mudaram muito no futebol. Mudaram, eu diria, até pouco no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, as coisas ainda se arrastam. Eu fiz um comentário certa feita dizendo que amadorismo não é amor. Amadorismo não é amor. Não adianta você amar o seu time e não ter competência para dirigi-lo. Perfeito. E foi o que aconteceu muitas vezes durante esse tempo todo aqui. Eu digo porque sou testemunha. Mesmo não vivendo o interior dos clubes, nós fomos testemunhas de coisas absurdas, com gente se dizendo até torcedoras, umas se dizendo torcedoras, outras até sendo torcedoras, mas sem a menor condição de dirigir o time, fosse na presidência ou no departamento de futebol. Eu sou do tempo, infelizmente, em que nossos times foram até irresponsavelmente dirigidos, com pessoas com prepostos colocados, pessoa que não tinha a menor condição de assumir nenhuma posição dentro da diretoria, chegou lá como presidente. Verdadeiros absurdos. Nós vivíamos aqui uma mentira. Quantas vezes eu fiz um comentário dizendo, infelizmente, em termos estruturais, são 11 pares de chuteiras e 11 camisas. São 2 times que têm um espaço físico para treinar, para se preparar, mas que, na verdade, em termos estruturais, não tem a menor condição. Evoluímos, mas ainda não o suficiente. Ainda não o suficiente. Lá fora, não tem mais essa história dessas confusões, dessas briguinhas, dessa divisão por alas. Não existe mais. E outra coisa, essas novas direções, muitas vezes, elas nos chamam a atenção pela quantidade. Puxa vida, né?
quantas? 11 pessoas ou 15 pessoas. E eu sei, porque eu procurei me informar, muitas não faziam absolutamente nada. Nada. Não preenchiam requisito nenhum. Então não se pode deixar levar pelo número hoje suficiente para dirigir uma equipe de futebol. Nós estamos, aos poucos, em termos de Ceará e Fortaleza, nos livrando, principalmente do Fortaleza, nos livrando dessa questão da burocracia, né? Burocraticamente, como é que vai ser a coisa? Nós estamos, infelizmente, num período em que você está perdendo muito tempo em focalizar certos acontecimentos, até pequenos, menores. E não é só aqui, sabe a mania? Rapaz, esse Rafinha foi contratado pelo São Paulo. Nenhum presidente, nenhum candidato a presidente da República teve tanto espaço como esse jogador Rafinha. Talvez, não sei, por falta de assunto, por falta de visão. É Rafinha pra lá, Rafinha pra cá. A Rafinha vai sair. Um momento delicado Rafinha, do São Paulo, né? Vai. Quer dizer, e eu olhando isso, né? Pra onde eu passava, estavam falando de Rafinha. Meu filho, peraí, ele é uma pequena peça na engrenagem. Tem pessoa muito mais importante, com uma responsabilidade muito maior, muito ampla. Antigamente, o dirigente tinha que ser torcedor do time. Ainda entrou aquele meu comentário que amadorismo não é amor. Eu gostaria de ser presidente do Flamengo. Mas com meia hora, eu quebraria o time do Flamengo. Você gostaria de ser presidente do seu clube, mas você tem condição? Não tem. Não tem, então. Se trata disso. É competência. Aqui é que a coisa está realmente se arrastando. Claro que o torcedor vai cobrar. Seja um dirigente bem profissional ou não, e seja gente desconhecida, claro que tudo vai depender dos resultados do trabalho. Eu sempre fui e serei uma pessoa na defesa das forças da continuidade. Mas até eu entendo, com o tempo a gente vai compreendendo que, apesar da continuidade ser uma força, há tempo em que essa continuidade se esgarça. O discurso fica superado. O treinador, por exemplo, depois de 5 anos no clube, ele fica exausto dele próprio. Quem sabe se o Vojvoda não cansou dele próprio? Porque a maneira que ele encontrava para escalar o time já não era a mesma. As suas ideias nos pareciam, se não ignoradas, mas não levadas a sério como antes. Ele perdeu exatamente a condição de conquistar o ponto do doce. Isso acontece. O tempo, ele solidifica, mas o tempo, se ele não é bem aproveitado, ele desgasta. Ele esgasta. Então nós temos que enfrentar uma nova realidade. Daqui a pouco eu quero saber o que é que esse CEO do Fortaleza vai fazer. Ele vai demonstrar a sua competência, independente se ele é treinador, ou melhor, torcedor, ou se conseguir uma player de torcedores do Fortaleza. Futebol hoje é desse jeito. Claro que Quem imaginar que você vai encontrar uma SAF, uma diretoria, um conceito só de torcedor, quem procurar isso hoje está perdido. Ele vai ter praticamente não existe mais. Ele vai ter que apresentar resultados. Claro. Ele vai ser cobrado, é por isso. Agora, tem um outro aspecto do Fortaleza que a gente vai tocar daqui a pouquinho. Porque a gente vai pro intervalo rapidinho, na volta a gente vai falar do Ceará também, com o Samuel Conrado. Ligeiro bala, a gente volta já. E esse outro assunto do Fortaleza, acho que vai dar mais pano pra manga. Volta.